Olá, eu sou a Elciana. Estamos aqui na sala de webconferência da EdTech, recebendo hoje as professoras Viviane e Cris, e também o professor Volney, da equipe de arte do Departamento de Educação Básica da Secretaria de Estado da Educação do Paraná. Eles irão comentar com vocês as 5 questões da disciplina de arte que fizeram parte do primeiro simulado do Enem 2012, aplicado aos alunos da rede estadual de ensino. Então, com a palavra agora, a professora Viviane, que dará início à apresentação. Olá. Bom, a disciplina de arte, ela faz parte da área de linguagem, códigos e suas tecnologias. E o que cai na prova? Bom, na prova pode cair as 4 áreas de arte. Então, conteúdos de artes visuais, teatro, música e dança. Conteúdos relacionados à parte histórica, ao contexto histórico e também à estrutura da obra de arte. Mas nós fizemos uma pesquisa, né, Cris, um levantamento. Sim. Assim, geralmente tende mais a cair a área de artes visuais e questões relacionadas à arte contemporânea na prova do Enem. Então, agora nós vamos passar para a questão número 7 do Enem 2009, que é sobre arte cinética. Bom, esta é uma questão de nível médio. Os conteúdos abordados em arte nesta questão são os elementos de composição, que pode ser a cor, o equilíbrio, o ritmo, o movimento, e a arte cinética, propriamente dita. Para responder corretamente esta questão, é necessário que os alunos conheçam as características da arte cinética, que eles saibam identificar o que é a arte cinética, porque ela tem esse nome, como que funciona. Então, passamos para o segundo slide. Vou fazer uma introduçãozinha, só para vocês saberem. Vocês sabem aqueles móveis que tem em cima de bercinho de criança? Então, tudo começou com aquilo, na verdade. Tá? Os móveis são o exemplo mais conhecido de arte cinética. Por quê? Em 1931, um artista chamado Alexander Calder fez, vamos dizer assim, o primeiro móvel. Mas quem chamou de móvel foi um outro artista chamado Marcel Duchamp. Qual é o princípio? É o princípio do equilíbrio. Então, tudo isso deu origem ao nosso móvel que a gente tem hoje, né? Então, depois de muito tempo, alguém teve a ideia de colocar uns bichinhos fofos e coloridos e colocar em cima do bercinho do bebê. Mas o que era? A princípio, era uma haste meio arredondada e 2 elementos com o mesmo peso, depois vinha outro e outro e outro. Então, eles estavam em equilíbrio e, ao mesmo tempo, eles tinham um certo movimento. Então, segundo o dicionário da língua portuguesa, nós pegamos lá a palavra cinética, que diz ramo da física, que trata da ação das forças nas mudanças de movimento dos corpos. Ou seja, para que um corpo se movimente, ele precisa de uma força, algum tipo de força que esteja impulsionando esse movimento. Por exemplo, como nós falamos anteriormente do móvel, que força estaria movimentando esses objetinhos? O vento, o ar, né, a força do ar. Mais para baixo ali temos a definição de cinético, relativo a movimento. Certo? Então, nós podemos entender que os corpos que estão em movimento estão sob a ação de alguma energia para que isso aconteça. Tá? Podemos passar para o próximo. Então, ali nós temos uma obra de um artista brasileiro chamado Abraham Palatinic. Vocês podem perceber que que é uma estrutura, né? Se você olhar rápido, parece que é um quadro, que é uma pintura, que é algo bidimensional. Mas, se você olhar melhor, você vai ver a sombra daqueles objetos lá na parede. Então, são estruturas, são como se fossem assim, tubos, esferas grudadas ali, para que isso tenha um certo movimento. Tá? O que nós podemos concluir com a informação acima é que, para ter movimento, a obra precisa ser obrigatoriamente tridimensional.
certo? Então, uma escultura é uma obra tridimensional, certo? Nós não podemos ter uma obra de arte cinética ser um quadro, porque como que alguma coisa vai se mover ali, tá? Podemos passar para o próximo? Aí nós temos um exemplo de uma escultura chamada Pêndulo, que é de um artista que se chama Cláudio Alvarez, ele é argentino, mas desde 1977 ele mora em Curitiba. Então essa escultura foi feita de carbono e aço inox. E se a gente der um impulso nela, ela vai ter um determinado movimento. Essa obra, por exemplo, ela não tem um motor que movimente ela. Ela precisa que alguém toque nela, ela precisa que o espectador interaja. Podemos passar para o próximo? Aqui nós temos uma outra obra do mesmo artista, do Abraham Palatinic. Vocês podem ver ali embaixo uma espécie de pedestal, um cubo, digamos assim, e dele saem hastes, e tem esferas, né, fixas nas pontas e tal. Então, se a gente for ver, ela tem 3 dimensões. Ela tem a largura, ela tem a profundidade e a altura, tá? Então, novamente caímos no tridimensional. A próxima obra, ela já tem um motorzinho ali para que ela possa se mover, tá? Então, sempre para ser uma obra cinética, ela precisa ter movimento, tá? A próxima. Essa é uma outra obra também do Abraham Palatinic. Vocês podem ver que ela tem uma base e tem elementos para cima e para baixo dessa base, tá? Ela não tem motor também, ela deve ser impulsionada pelo vento, pelo ar ou pelo próprio espectador. Se alguém quiser ir fazendo algum comentário, aí também, por favor, fique à vontade. Então, a próxima, vocês vão ver que é uma estrutura bem grande e ela está num campo, né? Dá para a gente ver a paisagem. Essa obra é de um artista holandês, que ele é artista plástico e engenheiro. Então, ele cria estruturas, né? O nome dele é Theo Jansen e ele é considerado um escultor cinético. Por alguns, ele é denominado artista, enquanto que para outros é engenheiro, porque ele cria esculturas com o formato de animais estranhos que se movimentam, impulsionados pelo vento, e dão a impressão de estarem vivos. Para isso, ele não utiliza combustível e nem nenhuma propulsão elétrica, nem programas eletrônicos, somente a força do vento. Então, geralmente, nas suas obras, ele usa materiais baratos e leves, tipo plástico, nylon, fita adesiva, né? Mas tem umas obras dele maiores, que são chamadas de animais rinoceros, que elas podem pesar até 2 toneladas, mas mesmo assim elas são impulsionadas pelo vento. A gente já vai ver na sequência. Pode passar, por favor. Então, ó, essa é mais uma obra. Essa é pesada, bem mais pesada que a outra, se a gente for perceber, mas ela também é impulsionada pelo vento. Pode passar para a próxima. Essa também, ó, ela já é mais leve que a anterior, tem muitas perninhas ali que vão se movimentar e o vento, então, ele entra naquela parte que parece um balão e empurra a obra para ela andar e daí as perninhas vão se mexendo. Pode passar para a próxima. Agora podemos ver o vídeo?
pessoal. Então, agora que vocês já viram esse vídeo, que vocês já entenderam o que é a arte cinética, como ela funciona, vocês já viram exemplos ali no comecinho do vídeo dos móveis do Calder, depois das esculturas que se movem com o vento do Jansen. Tá? Então, agora vamos passar direto para a pergunta. Pode passar para o próximo slide. Aqui vocês vão ver uma obra que se chama Objeto Cinético, do Abraham Palatinic. Ela é de 1966. Se vocês não tivessem visto nada da arte cinética ainda, vocês poderiam olhar para essa obra e pensar que ela era uma pintura ou alguma coisa assim, um desenho, uma colagem. Mas agora vocês já sabem que ela é tridimensional, que tem uma base e saem hastes dali, e na ponta e no meio da haste tem esferas fixas e tal. Então, fala assim a questão. Observe a obra Objeto Cinético, de Abraham Palatinic, 1966. Aí, observamos, ela continua. A arte cinética, pode passar para outro slide. A arte cinética desenvolveu-se a partir de um interesse do artista plástico pela criação de objetos que se moviam por meio de motores ou outros recursos mecânicos. A obra Objeto Cinético, do artista plástico brasileiro Abraham Palatinic, pioneiro da arte cinética. Então, o que tem nessa obra? Ele tá perguntando, não está perguntando da arte cinética de maneira geral, está perguntando dessa obra especificamente, né? Então, essa obra, daí letra A, é uma arte do espaço e da luz? Então, quer dizer, ela depende da luz para existir? É uma coisa que a luz é um fator determinante? Não. Tá? Depende do espaço, sim, mas da luz, não. Letra B. Muda com o tempo, pois produz movimento? Sim. A arte cinética, a partir do momento que ela está se movimentando, ela vai estar mudando. Tá? Então, podemos dizer que aí tem coisas certas que tem a ver com a obra, né? Aí, letra C. Capta e dissemina a luz em suas ondulações? Não. Novamente, ele falou com a luz e nós não dependemos da luz nessa obra. Letra D. É assim denominada, pois explora efeitos retinianos, retina, olho, visão? Não. Letra E. Explora o quanto a luz pode ser usada para criar movimento? Também não. Ela tem a ver com movimento, mas não depende da luz para isso, certo? Então, a correta é a alternativa B, ok? Agora, vamos ver a próxima questão, que é a questão 106 do Enem de 2010, com o Volney. Vamos ler o enunciado, então. Sempre leiam com atenção o enunciado. O folclore é o retrato da cultura de um povo. A dança popular e folclórica é uma forma de representar a cultura regional, pois retrata seus valores, crenças, trabalho e significados. Uma citação agora. Dançar a cultura de outras regiões é conhecê-la, é de alguma forma se apropriar dela, é enriquecer a própria cultura. Próximo slide. As manifestações folclóricas perpetuam uma tradição cultural. É obra de um povo que a cria, recria e a perpetua. Agora vem a pergunta. Sob essa abordagem, deixa-se de identificar como dança folclórica brasileira. Então, olha a pergunta aí, preste bem atenção na pergunta. Deixa-se de identificar como dança folclórica brasileira, o que não é dança folclórica brasileira. Então, o Bumba Meu Boi que é uma dança teatral onde personagens contam uma história envolvendo crítica social, morte e ressurreição. O que é o Bumba Meu Boi? O Bumba Meu Boi é um folguedo brasileiro, típico da região nordeste do Brasil. Então, essa é brasileira. Então, não é essa daí ainda. A próxima, a B. A quadrilha das festas juninas
que associam festejos religiosos e celebrações de origens pagãs envolvendo as colheitas e a fogueira. A quadrilha foi introduzida no Brasil durante o período regencial e fez bastante sucesso nos salões brasileiros no século XIX. Brasil. Começou lá no Rio de Janeiro. Depois, na corte. Depois, o povo tomou gosto e foi modificando com o passar do tempo. Os instrumentos típicos da quadrilha é a sanfona, o triângulo e a zabumba. Então, também é brasileiro. Não é esta ainda a correta. A próxima. O congado é uma representação de um reinado africano onde se homenageia santos através de música, cantos e dança. Congada ou Congo, congada, congado ou Congo. São esses 3 nomes do congado. São nomes genéricos dados a um conjunto de elementos que circundam uma festa de reinados de tradição afro-brasileira. Também é brasileiro. Não é esta a questão ainda. Próxima. O balé, em que se utilizam músicos, bailarinos e vários outros profissionais para contar uma história em forma de espetáculo. Então, é um espetáculo, não é uma dança folclórica. O que diz o balé? O balé é um tipo de dança influente a nível mundial. Então, está aí a questão D, que você deve assinalar. Não é folclore brasileiro, é uma dança a nível mundial. Então, a pergunta era se era folclore brasileiro. O balé é uma dança de espetáculo, não é folclore. E aí, o carnaval em que o samba derivado... O próximo, o carnaval em que o samba derivado do batuque africano é utilizado com o objetivo de contar ou recriar uma história nos desfiles. Carnaval também é brasileiro, né? Todo mundo sabe que todos os anos tem a festa de carnaval, não só aquele desfile, não é só o samba que é carnaval. Então, carnaval de rua também na região nordeste do Brasil, no Recife, em Olinda, as pessoas usam o ritmo frevo e maracatu para pular carnaval. Nos desfiles de bonecos também, os bonecos gigantes no Recife. E em Salvador, o Olodum é mais conhecido. Então, a resposta correta dessa é a D, que é o balé, que é totalmente contra os outros, né? O balé não é brasileiro e não é folclore também. Próxima questão. Bom, a questão 123 é uma questão que nós consideramos de nível médio para difícil, e para o aluno responder corretamente essa questão, ele precisa saber as características do movimento surrealista e, especificamente, as características das obras de Salvador Dalí. Dalí falou: todas as manhãs, quando acordo, experimento um prazer supremo, o de ser Salvador Dalí. O que será que ele quis dizer com isso? Ser Salvador Dalí seria um prazer supremo? Por quê? Próximo slide. Aí está Salvador Dalí. Vocês podem observar que ele era um artista excêntrico pela expressividade dos olhos e por esses bigodinhos característicos, né, Cris? Então, ele acreditava que esses bigodinhos virados para cima funcionavam como antenas e ele estaria mais conectado assim com seres de outro planeta e tal. Então, a gente observa que ele era uma pessoa que fazia um marketing dele mesmo. No próximo slide, nós podemos ver um dos seus trabalhos que se chama Autorretrato como Mona Lisa. Mona Lisa é uma das obras, se não for a mais, né, mais famosa do mundo. E ele partiu da obra de Da Vinci e fez o seu autorretrato e colocou os famosos bigodinhos nela. Fez uma releitura a partir da original, que é a Gioconda, a Mona Lisa de Leonardo da Vinci.
Mas, afinal, quem foi Salvador Dalí? Você conhece as suas obras? Nós trouxemos para vocês alguns exemplos de obras bem conhecidas dele. Essa que vocês estão vendo agora se chama Girafa em Chamas. Foi pintada em 1937. E a técnica usada foi óleo e o suporte madeira. Então, vocês podem já começar a observar as características da obra, né? Lá no fundo, vocês podem ver a girafa em chamas, né? Que cores ele usam, se parece algo do mundo real ou não. Pode passar. Aqui também, novamente, uma releitura. Ele partiu da Vênus de Milo, né? Uma escultura grega antiga, e trabalhou com ela colocando gavetas, né? E ele chamou de Vênus de Milo com gavetas. E é de 1964, essa dele. Isso. Próxima. Aqui também mais uma obra, ela tem um nome, né, diferente e bem longo, e ela se chama Sonho, causado pelo voo de uma abelha em volta de uma romã, 1 segundo antes do despertar. Então, vejam, vamos fazer algumas observações acerca dessa obra. Percebam algumas coisas. Ele usa cores que contrastam bastante, por exemplo, o azul com o amarelo, laranja, né? Lá atrás nós temos um elefante com pernas extremamente longas e extremamente finas. Então, eu pergunto, vocês acham que é capaz de um elefante suportar o próprio peso com aquelas perninhas finas e longas? Seria fisicamente possível, real, essa situação, né? Então, ali no canto esquerdo tem a romã aberta, como se eu tivesse cortado a romã pelo meio, onde aparecem as sementes, né? E dessa romã está saindo um peixe laranja. E de dentro da boca desse peixe laranja está saindo um tigre e outro tigre na frente dele, né? Então, está tudo flutuando. A romã, você vai olhar e vai perceber que embaixo dela tem uma sombra, o que quer dizer que ela está flutuando. Essa pessoa, essa mulher que está deitada, ali também parece que ela não está completamente repousada em cima dessa base ali, que ao mesmo tempo parece uma plataforma de cimento ou de gelo, né? E essa plataforma também, a gente não vê uma sombra, então supõe-se que ela está flutuando também, né? Então são coisas, observem esses elementos e pensem se essa situação seria possível ou não. O próximo slide mostra uma obra bem conhecida, bem famosa do Salvador Dalí, acreditamos que seja a mais conhecida, que se chama Persistência da Memória. É de 1931, é um óleo sobre tela, né? Daí tem as medidas, 24 por 33 centímetros, dá a impressão, quando a gente olha, que é uma obra enorme, e ela não é 24 por 33, né? Um pouquinho maior que uma régua. O Museu de Arte Moderna de Nova York é onde ela está. Certo? Então, por que esse título, A Persistência da Memória? A gente pesquisou em vários lugares e tiramos algumas conclusões aqui. O título, por ser difícil de esquecer. Então, essa imagem, quem vê essa imagem, ela persiste na tua memória, ela volta e volta e volta. Então, você não esqueceria com facilidade. As formas e as cores da composição ficam gravadas na nossa memória. Os relógios moles. Os relógios moles, um certo dia, o Salvador Dalí estava tomando café da manhã e era muito calor, na Espanha faz muito calor no verão, e ele olhou para um queijo camembert e viu que o queijo estava derretendo. Então, ele teve essa ideia, foi aonde surgiu a ideia dele fazer os relógios moles, assim, derretendo. E na relatividade do tempo e espaço, que são mutáveis também, por isso do nome, né? Se vocês observarem bem, nos 3 relógios, né, que tem na obra, elas apresentam horários diferentes. Isso, a maleabilidade também está presente nas diferentes horas que mostram aí esses relógios retratados, né? Daí nós temos uma mosca, que ele quer dizer com isso que o tempo voa, temos formigas,
que ele quer falar sobre a decadência, e o rosto de Dalí, que está presente na obra. Claro que um pouco não tão retratado tão fielmente à realidade, né? Mas a gente identifica olhos, nariz ali, o perfil, né? E, se vocês forem perceber, também nessa obra existe um grande contraste. O azul contrastando com os tons de laranja, ou seja, as cores frias contrastando com as cores quentes, né? Não, a gente não pode dizer que são cores sóbrias, que existe assim, por exemplo, tons de marrom, tons de azul. Não, existem cores que contrastam entre si. E o contraste é um recurso para se gravar na nossa memória também. Então, agora nós temos 2 vídeos, né? O primeiro vídeo, vocês vão ver, é uma animação. Ele vai estar mostrando ali sobre os relógios moles, que não é a realidade, né? Aquela historinha, é só uma ilustração mesmo. E o segundo é onde vocês vão ver várias obras desse artista.
Então,